Olá, crianças do segundo ano A, B e C. Olá, família. Aqui é a tia Tayane e no nosso vídeo de hoje eu vou apresentar o nosso roteiro da aula de matemática. Lembrem-se, a tia Roberta e a tia Silvana, professoras do segundo ano também, estão gravando vídeos super legais para vocês. Então fiquem aí ligadinhos no site da escola. Então, amigos, na aula dessa semana a gente vai ter uma revisão. Como assim, tia Tayane, revisão? Vamos relembrar assuntos que a gente vem praticado nas últimas aulas, que são as operações matemáticas, adição, que é quando a gente junta, adiciona valores. Vamos praticar subtração, que é quando a gente tira uma quantidade de outra, a gente diminui. E a multiplicação, que é a operação matemática mais recente que estamos aprendendo. E o que seria a multiplicação? Quando a gente faz um número, multiplicar o valor dele. Como assim? Fazer o valor daquele número aumentar. Fazer com que ele se repita uma determinada quantidade de vezes, que ele vai ter um valor maior, vai ter um valor diferente. E a gente pode fazer a multiplicação utilizando a adição, que a gente, praticou bem a dessa, não foi? E vamos relembrar os problemas. Por quê? Quando a gente faz uma atividade de problema, nós estamos praticando várias coisas, não só a matemática, mas a língua portuguesa também. Por quê? A gente tem que fazer a leitura do problema, temos que entender o que está escrito no problema, porque os problemas, eles nos apresentam fatos e temos que achar uma solução para esses fatos. Tem as palavrinhas-chave que nos faz pensar em qual operação matemática vamos utilizar para realizar os cálculos. Então, nos problemas a gente precisa da matemática e da língua portuguesa. Olha só que legal! E vocês aí de casa, estão preparados para a revisão dessa semana? Sim? Então venham comigo que eu vou apresentar a nossa aula agora. Matemática em ação. Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês e seus familiares? Espero que sim! Para essa semana, vamos reforçar o que aprendemos nas aulas anteriores. Quanto mais praticarmos, mais aprenderemos e não teremos dúvidas. Vamos lá! Para realizar as atividades das fichas de aprendizagem, assista a videoaula de matemática de hoje, onde haverá a apresentação do roteiro da nossa aula de matemática, a revisão da matéria sobre problemas e a explicação de cada conteúdo abordado nas questões da ficha de aprendizagem. Olha aqui, vídeo roteiro da aula de matemática, ou seja, o vídeo de agora, hein? Lembrando que todos os vídeos, slides e fichas de aprendizagens podem ser acessados pelo site da escola. Finalizando as atividades nas fichas de aprendizagem, acesse ao portal Eleva e se divirta com o jogo Ligue os Múltiplos. Assim, você também irá exercitar o que aprendeu sobre a multiplicação. Olha só, é esse o jogo, ele é muito legal. Não deixem de estar jogando, acessem ao portal Eleva. Olha aqui, Ligue os Múltiplos é o nome do jogo. É só acessar o portal Eleva que vocês terão acesso ao jogo Ligue os Múltiplos. Após ao jogo de ligar os múltiplos, assista ao vídeo Mãos na Massa e se divirta mais. Elabore um jogo de tabuleiro da adição e jogue com sua família. Olha aqui, o Mãos na Massa é um vídeo que também está no site da nossa escola, é só acessar. É o jogo do tabuleiro da adição. Nesse vídeo eu vou explicar a vocês como elaborar esse jogo e como se joga. É isso aí, galerinha. Por essa semana é só. Qualquer dúvida, entrar em contato através do e-mail dos educadores, sinalizados no plano de ação pedagógica de aprendizagem à distância, que nós chamamos de PAPAD, enviado por e-mail e disponibilizado no site da escola. Não se esqueçam de realizar as atividades com atenção e capricho. Bons estudos! Então, crianças,
Agora que vocês viram todas as atividades que vocês terão no roteiro para seguir, para realizar, vocês terão 2 fichas de aprendizagem. Como eu falei no comecinho do vídeo, lá um pouquinho atrás, vocês vão rever assuntos que vocês já viram antes. Porque quanto mais a gente pratica, mais a gente aprende. Ó, eu aprendi algo. Mas se eu, só pratiquei naquele dia que eu aprendi, tempos depois, o que estava aqui dentro, vai sumir. Mas se eu praticar hoje, amanhã, se eu praticar sempre, o que eu aprendi no outro dia, que ficou guardado aqui, não vai sumir. Vai ficar aqui, guardadinho. E toda vez que praticar, eu vou lembrar. Não vou ter esquecido. Então agora eu vou explicar para vocês como vocês terão que resolver as fichas de aprendizagem. Tá mole, mole, fácil, fácil, amigos. Muito fácil. Mamão com açúcar. Então prestem atenção para vocês poderem realizar as atividades, com os pés nas costas. Vamos lá? Vamos lá, crianças. Para o roteiro da aula de matemática dessa semana, vocês terão apenas 2 fichas de aprendizagem para fazer. E todos os conteúdos que estão nessas 2 fichas são assuntos que a gente tem praticado bastante. A primeira ficha de aprendizagem vão ter atividades voltadas para o assunto da multiplicação e adição. Já na segunda ficha de aprendizagem teremos problemas, onde teremos que solucionar problemas com cálculos de adição ou subtração. Vamos lá. Questão 1. Complete para calcular o total. Essa atividade é bem semelhante com a atividade da semana anterior. Vamos lá. Letra A. Quantas crianças tem no total? Aí vocês verão aqui, tem adição, multiplicação e o total de crianças. Como vocês vão resolver isso? Olha aqui a imagem. Vocês vão ver que tem 2 grupinhos, primeiro grupinho, segundo grupinho. E dentro de cada grupinho tem crianças. No primeiro vai ter uma quantidade e na segunda vai ter a mesma quantidade. Para saber, vai ter que contar. Conta, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, na adição vai adicionar, olha aqui, o primeiro fato que a gente descobriu foi a quantidade de crianças do primeiro grupinho, mais a quantidade de crianças do segundo grupinho. Quanto que dá? Calcula aí, amigos. Multiplicação. Como que vocês vão fazer? Vai pegar a quantidade de crianças, vai colocar aqui, que tem dentro de um grupinho, vezes, porque na multiplicação o x é o sinal da multiplicação. A gente não lê x, a gente lê vezes. Vezes a quantidade de grupinhos que tem aqui, porque é essa quantidade de grupos que a quantidade de crianças, se repete. Quantos grupinhos tem aqui? Coloca aqui, faz a multiplicação, coloca o resultado e repete ele aqui embaixo. Já na letra B, já temos elementos diferentes que temos que encontrar o total. Quantos sorvetes tem no total? Temos aqui mais uma vez adição, multiplicação e total de sorvetes. Temos aqui 2 grupos de sorvetes. Temos uma quantidade no primeiro grupo e uma quantidade no segundo grupo. E as quantidades são iguais. Vamos contar para descobrir o total de sorvetes? 1, 2, 3, 4. Quer dizer que vamos ter que adicionar 4, que é o valor que tem no primeiro grupinho de sorvete, mais a quantidade que tem no segundo grupinho. Adiciona, calcula e escreve o total aqui. Depois, vocês farão a multiplicação. Como? Pega a quantidade de sorvetes que tem dentro de um grupo,
Anota aqui. Vezes, viu? Eu li vezes, eu não li x, eu li vezes. Vezes a quantidade de grupinhos aqui, ó, que temos de sorvete. Temos esse grupinho e esse grupinho. Então, temos quantos? Vai colocar aqui, porque essa é a quantidade de vezes que o sorvete está se repetindo. Calcula quantos tem ao todo e coloca o resultado aqui. Depois, repete o resultado, logo aqui embaixo. Assim que vocês concluírem a questão número 1, vocês farão a questão número 2. Preencha a tabela da multiplicação do número 2. Na aula anterior, eu fiz a tabela animada para vocês, mas a minha tabela animada, ela estava na vertical, ela estava em pé. Agora, na atividade, vocês terão a tabela deitada. Como que vai funcionar? Temos aqui na primeira fileira, ó, nessa linha todinha aqui, o X, que é o sinal de vezes. Está numerado de 0 até o número 8. Porque vamos multiplicar o 2, ó, 2 vezes o número que está em cima. Assim que a gente encontrar a resposta, vamos escrever as respostas, olha aqui, na segunda fileira de baixo, que é para colocar as respostas nesses espaços, ó, nesses quadrados vazios. Vamos lá, 2 vezes 0. Deu quanto? Deu 0, porque quanto mais a gente repete o número 0, ele vai continuar dando 0. E é uma dica, todos os números multiplicados por 0 dá 0. Depois vocês farão 2 vezes 1. Quanto que dá 1 se repetindo 2 vezes? É como se fosse o 1 mais 1. Dá quanto? Vai colocar aqui a resposta. 2 vezes 2. É um número 2 se repetindo 2 vezes. É o 2 mais 2. Quanto que dá? Temos aqui 2 vezes 3. É o número 3 se repetindo 2 vezes. É como se fosse o 3 mais 3. Quanto que dá? 2 vezes 4. É como se fosse o 4 mais 4, porque é o número 4 se repetindo 2 vezes. Quanto que dá? 2 vezes 5. É o 5 se repetindo 2 vezes. É como se fosse o 5 mais 5. Quanto que dá? Depois, 2 vezes 6. É o 6 se repetindo 2 vezes. É como se fosse o 6 mais 6. Dá quanto? Temos 2 vezes 7. É o 7 se repetindo 2 vezes. É como se fosse o 7 mais 7. Dá quanto? E por último, 2 vezes 8. É o 8 se repetindo 2 vezes. É como se fosse o 8 mais 8. Dá quanto? Assim que vocês concluírem a questão 2, vão passar para a questão número 3. E como que se faz a questão número 3? Vou ler o enunciado. O enunciado, olha aqui, é a frase que indica o que vocês terão que fazer na atividade. Observe as figuras e complete as operações. Temos aqui letra A, B, C e D. Na letra A temos 2 mais 2. Por que 2 mais 2? Temos aqui 2 grupinhos com 2 elementos em cada. Então, estamos adicionando 2 mais 2. Resolva a adição. Quanto que dá? Ou podemos resolver essa questão na multiplicação, que aí vai ser o 2 vezes 2. Por quê? Porque temos o número 2 se repetindo, ó, 2 vezes. Quanto que dá? Letra B. 3 mais 3. Por que 3 mais 3? Porque é o número 3, olha aqui. Temos 2 conjuntos e cada conjunto tem 3 elementos dentro. 3 mais 3 dá quanto? Ou podemos resolver na multiplicação, que é o 2 vezes 3.
Porque o número 3 se repetindo, ó, 2 vezes. Letra C. Agora já não tem adição, é só multiplicação. Mas lembra que é como se fosse a adição para a gente poder calcular. 2 vezes 4. Como assim? Temos 2 conjuntos, 2 grupinhos. E dentro dele tem quantos elementos? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. É o número 4 se repetindo 2 vezes. É como se fosse o 4 mais 4. Quanto que dá? Coloca o resultado. 2 vezes 5. Por que 2 vezes 5? Temos aqui 2 grupinhos. E dentro de cada grupinho tem 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 elementos. Então, é o número 5 se repetindo 2 vezes. É como se fosse o 5 mais 5. Quanto que dá? Assim que vocês concluírem a questão número 3, vão passar para a segunda ficha de aprendizagem, onde iniciarão as questões sobre os problemas. São 4 problemas. Vamos lá para o primeiro. Vocês, antes de iniciar um problema, têm que ler o problema com atenção. Prestar atenção em todos os fatos que o problema está apresentando. Os fatos são os números, as quantidades. Também tem que prestar atenção nas palavras-chave, que são aquelas palavras que, quando a gente pensa nelas, nos faz pensar se vai ser um cálculo de adição ou um cálculo de subtração. Vamos lá? Questão número 1. Felipe tem R$30 e ganhou mais 20. Com quantos reais Felipe ficou? O problema nos apresentou 2 fatos. R$30, que é a quantidade que o Felipe tem, e 20, que é a quantidade que ele ganhou. Então, vamos pensar, amigos. Ganhou mais. Será que o cálculo que vamos fazer é uma adição, porque vamos juntar uma quantidade com outra, ou é uma subtração, que vamos tirar uma quantidade de outra? Vai lá, pensa, anota a continha deitada aqui na sentença matemática, depois pega esses valores e organiza corretamente o cálculo, um número embaixo do outro. O número que representa a unidade coloca na direita, o número que representa a dezena coloca à esquerda. Vai escrever o número de baixo. O número que representa a unidade coloca lá embaixo da unidade. O número que representa a dezena coloca embaixo da dezena. Organiza corretamente o cálculo, coloca o sinal do cálculo na direção do segundo número. Se a conta for de adição, o segundo número a gente chama de parcela. Vai colocar o sinal na direção da segunda parcela. Se for uma conta de subtração, vai colocar na direção do subtraindo, que é o segundo número. Calculou? Escreve o resultado na sentença matemática e escreve a resposta final. Volta no problema, lê a pergunta que ela vai te ajudar, com as palavras que tem nela, a elaborar uma resposta que é a solução. Com quantos reais Felipe ficou? Felipe ficou com pontinho, pontinho, reais. Passa para a segunda questão. Questão 2. Giovana tem R$75 e gastou 25. Com quantos reais Giovana ficou? Olha aí, 2 fatos sendo apresentados. R$75 e 25. Quando a gente pensa na palavra gastou, será que a Giovana, ela gastou, quer dizer que ela tirou uma quantidade de outra ou que ela juntou quantidades? Pensa para poder resolver o problema. Faz aqui a continha deitada na sentença matemática. No espaço do cálculo, arma a continha em pé, encontra o resultado, preenche a sentença matemática e escreve a resposta final. Com quantos reais Giovana ficou? Giovana ficou com pontinho, pontinho, reais. Questão número 3. Lucas tem 10 figurinhas e Valentina tem 15. Quantas figurinhas os dois têm juntos? Olha só, já temos 2 crianças no problema, 2 crianças com 2 fatos, 2 quantidades. Vamos pensar, na pergunta está assim:
Quantas figurinhas os dois têm juntos? Será que quando eu ler a pergunta do problema, eu consigo entender que é para juntar a quantidade do Lucas com a quantidade de figurinhas da Valentina? Ou será que eu tenho que tirar a quantidade de um? E aí? É para fazer o quê? Pensa. E aí aquele esqueminha, pensou, descobriu qual é o cálculo que vai fazer? Arma a continha na sentença matemática, que é a continha deitada. Vai lá para o espaço do cálculo, arma a continha em pé, encontra o resultado, preenche a resposta na sentença matemática e elabora a resposta final do problema. Quantas figurinhas os dois têm juntos? Os dois têm juntos, pontinho, pontinho, figurinhas. Quanto mais completa é a resposta, melhor a compreensão do problema, da solução do problema. E última questão, questão 4. Beatriz tem 15 peças de roupas, mas deu 5. Com quantas peças de roupas Beatriz ficou? Vamos pensar? O problema nos apresentou o primeiro fato, que é a quantidade 25, e depois a quantidade 5. Quando a gente lê mas deu, a gente pensa que é para juntar uma quantidade com a outra ou é para tirar uma quantidade de outra? Pensa aí, para poder resolver esse problema. Pensou? Já sabe qual continha vai fazer, se é a adição ou se é a subtração? Arma a continha deitada na sentença matemática, passa para o espaço do cálculo, arma a continha... Lembrando que os números não podem ficar tortos, é um embaixo do outro, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Encontrou o resultado, preenche a sentença matemática com a resposta do cálculo e elabora a resposta final do problema, que é a solução. Com quantas peças de roupa Beatriz ficou? Beatriz ficou com, pontinho, pontinho, peças de roupas. Leiam com bastante atenção, façam, pensem com tranquilidade e eu desejo a vocês bons estudos. E agora, amigos, ficou fácil realizar as fichas de aprendizagem? Ficou, né? Depois da tia Tayane explicar como se faz, ficou fácil, né? A memória de vocês, ó, deu um estalo. Caramba, mas eu já aprendi isso. E aí vocês vão perceber como que é fácil fazer cada uma dessas atividades, não é mesmo? Lá no roteiro, eu expliquei que depois que vocês realizassem as atividades das fichas, vocês teriam que acessar o portal da Eleva. Tem que acessar o portal. Por que tem que acessar o portal, tia Tayane? Porque, olha, vou contar um segredo pra vocês. Tem um jogo bem legal, muito legal. E pra descobrir se é legal ou não, vocês vão ter que acessar. Vou explicar pra vocês como vocês farão para acessar esse jogo lá no portal da Eleva. Vamos lá? Agora eu vou explicar a vocês como acessar o jogo Ligue os Múltiplos no portal da Eleva. Assim que vocês fizerem um login, vem aqui no menu. Olha só, menu, clica no menu, vai aparecer várias opções, vai na última, que é a sala virtual. Assim que vocês só desbarrarem de colocar o mouse em cima, já vai abrir outra janelinha com várias opções. Vocês vão clicar na última opção, que é a plataforma de games. Clicou, o portal, ó, tem que aplicar o filtro para poder ir para o sistema da Eleva, que vai para as turmas de segundo ano, que são jogos direcionados a esse segmento. Vocês, alunos, têm um avatar para poder jogar no bairro da matemática. Vocês terão que procurar o jogo Ligue os Múltiplos. Vou mostrar aqui no meu mapa como que vocês vão reconhecer o jogo no bairro da matemática com o avatar de vocês. Aqui, Ligue os Múltiplos. Olha só no mapa. Essa aqui é a localização do jogo no mapa. Olha só, vocês terão o avatarzinho de vocês e andando
pelo bairro da matemática, vocês vão encontrar isso aqui, ó, uma placa com um X em vermelho. É nesse X que vocês vão clicar. Assim que vocês clicarem, o jogo Ligue os Múltiplos vai carregar e vocês vão conseguir jogar. Bom divertimento para vocês! Amigos, depois que vocês jogarem lá no portal da Eleva, para encerrar nossa aula de matemática, vocês precisam assistir o vídeo Mãos na Massa, que tá muito legal. Eu sei. Toda semana eu digo que tá muito legal. E a cada semana tá um vídeo mais legal do que o outro, eu sei. Eu tô meio suspeita para falar. Mas se vocês irem lá no site da escola e acessar o vídeo, vocês vão ver que eu não tô falando mentira. Que realmente dessa semana, ó, tá show de bola. E o que será esse monstro na massa dessa semana? Vocês vão ter que elaborar um jogo. Aí é quebra-cabeça de novo. Não é não. Aí é jogo da memória de novo. Não é não. É um jogo de tabuleiro. Como assim um jogo de tabuleiro? É um jogo de tabuleiro que dá direito, ó, a ter 4 participantes, a ter o dado para brincar e o tabuleiro. E é o tabuleiro do jogo da adição. E fiquem ligadinhos, amigos, porque eu vou explicar, além de ajudar vocês a montar o jogo do tabuleiro, eu vou explicar como que se joga. E aí, vocês vão montar na casa de vocês e brincar com a família. Depois vocês vão me contar, hein? Quem foi o vencedor da primeira rodada do jogo do tabuleiro da adição? Combinado? E essa foi a nossa videoaula dessa semana. Amigos, qualquer dúvida, família, entre em contato. Tá legal? Ó, um grande beijo para vocês. Estou com saudades e não esqueçam, toda sexta-feira, lá no Meet, nós vamos ter o nosso encontro. Segundo ano A e C comigo, segundo ano B com a tia Silvana e o segundo ano E com a tia Roberta. Não percam, amigos. O Meet dessa sexta-feira vai estar bem legal, porque vai ter brincadeira. Então, ó, segundo ano A, 9 horas da manhã, hein? Vou estar esperando vocês. E segundo ano C, 2 horas da tarde. Mas, segundo ano B, vocês vão ter também com a tia Silvana, 10 horas da manhã. E segundo ano é 11 horas com a tia Roberta. Amigos, não percam, tá bom? É diversão pura. Até a próxima aula.